no começo da semana nós tivemos uma notícia de que o Chris, do portal Games Industry, havia tido contato com desenvolvedores, sendo um deles de grande porte, que havia dito que não enxergava mais sentido em ter esforço de fazer os ports dos jogos para o Xbox. E mais uma vez temos outro exemplo na indústria, do porquê a venda dos consoles é muito importante. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo pro canal, novamente trazendo notícias aqui em primeira mão. E hoje nós vamos falar a respeito de um acontecimento da Capcom que tá gerando uma certa polêmica aí, né? Porque a galera tá se questionando por que, novamente, o Xbox foi deixado de lado. E não estamos falando de, isso aconteceu porque a Capcom fez uma exclusividade com a Sony, com o PlayStation, não, nada disso. O negócio tá simplesmente acontecendo por acontecer mesmo. Não tem nada a ver com a Sony, não tem nada a ver com nada. É a opção da própria Capcom. Como vocês sabem, recentemente foi lançado o jogo da Capcom, que é o Dragon's Dogma 2. E esse jogo, né, é um RPG e tal, é bastante famoso, só que ele tá tendo sérios problemas de desempenho, tá tendo problemas aí gráficos, né, texturas e tudo mais. E isso naturalmente irritou, né, muitos jogadores que querem conseguir jogar aí o jogo sem ter, né, esses problemas técnicos todos que ele está apresentando. Aliás, um pequeno parênteses, né, dentro desse assunto. Hoje em dia se tornou muito comum, né, as empresas lançarem os jogos, dizerem que já tá na fase Gold, que já tá totalmente jogável e tudo mais, mas quando você vai ver no lançamento o negócio tá todo capenga, né? Hoje em dia virou uma moda, a galera só ir arrumando os jogos, lança o jogo primeiro com os bugs e vai arrumando conforme vão saindo os patches. Então eu acho isso aí uma prática um pouco zoada. Se você precisa de mais tempo pra polir seus jogos, eu acho que você não deve lançar ele antes de estar realmente polido, né? Mas enfim, então o que aconteceu, meus amigos, foi que a Capcom anunciou através das suas redes sociais que o primeiro grande patch do Dragon's Dogma 2 estará saindo para o PlayStation 5 e para a Steam. Pois é, a versão do Xbox Series X e S, de acordo com a empresa, sairá somente daqui a alguns dias. Não se sabe se alguns dias seriam 2 dias ou uma semana ou até mais. O ponto é, meus amigos, que o patch que deveria estar saindo junto, né, com a versão do Xbox, não está, porque a prioridade claramente está sendo dada para o PlayStation e para o PC, que é onde o jogo de fato está tendo as suas vendas, é onde o jogo de fato está tendo, né, o seu maior sucesso, e que novamente só reforça aquela ideia que a gente vê a galera falando tanto na internet, que eu sempre falo para vocês que é um conceito erradíssimo de como as coisas funcionam, de que as vendas do console não importam. Caras, eu já cansei de mostrar para vocês aqui em vídeos anteriores do canal, eu sei que vocês se lembram, né? Lembra aquele gráfico lá que eu mostrei para vocês, por exemplo, do roadmap da Microsoft até chegar em 2030, onde o Xbox continua sendo o principal pilar do Game Pass e tudo que a Microsoft tem a oferecer? Então, se aquele pilar flopa, como é que o cloud e o PC vão sustentar o Xbox? A Microsoft vai perder uma grana absurda. Só que aí que entra o problema. O Xbox não vender bem não prejudica só a Microsoft, prejudica também os desenvolvedores. E aí leva a questionamentos como aqueles que nós vimos no começo da semana, que é de empresa grande que já tá querendo começar a regar e não fazer mais portes, né, para o Xbox dos seus jogos, porque não compensa. Não vende dentro da plataforma. E eu fiz essa crítica naquele vídeo. A culpa de tudo isso aí é de quem? É do cara do Xbox que não compra os jogos? Porque assim, dentro da zoeira de console a gente brinca e fala, pô, cachista não compra jogo nem nada. Mas também vamos ser justos, né? Se eu e você tivéssemos lá no Xbox como plataforma principal, como que a gente já tá agindo também? Você ia dar preferência em comprar os jogos na plataforma ou você ia querer ficar esperando sair no Game Pass? Porque essa é a cultura que a Microsoft implementou dentro do próprio console dela. Ou seja, não comprem os jogos, aguarde que logo saia no Game Pass. Não dizendo que a Microsoft falou isso, o que eu tô dizendo é que a Microsoft indiretamente implantou essa cultura, colocando ali jogo Day One. Os caras simplesmente se desacostumaram, né? Passaram a deixar de entender como as coisas funcionam, de que a indústria precisa ter vendas para que isso sustente o custo dos jogos, porque o serviço não sustenta. Teve uma vez que o próprio Shawn Layden, que é o ex-diretor aí, né, da divisão do PlayStation, por exemplo, falou a respeito disso, onde ele disse, olha, para você conseguir sustentar esses lançamentos caros aí na indústria dos jogos AAA, você precisaria ter um serviço de assinatura que chegasse pelo menos a uns 150, 200 milhões de assinantes.
E quando a gente olha para os assinantes atuais do Game Pass, até mesmo da PlayStation Plus e outros serviços aí de jogos, qual deles chega sequer na metade disso? Mas eu sei, já vai vir aqueles argumentos cansados. Ah, mas Lorde, a Capcom falou que vai lançar nos próximos dias. Isso pode ser um problema da Microsoft mesmo, da coisa de patch e tudo mais. Então eu acho que esse exemplo não vale. Tá bom. Esse exemplo não vale pra você? Então vamos dar um outro exemplo que aconteceu bem recentemente. Isso a gente tá falando coisa de 8 dias atrás, tá? Que é o seguinte. Tem um jogo chamado Enotria The Last Song, que é um jogo estilo RPG e tal, que foi anunciado pro Xbox, pro PlayStation e tudo mais. Sabe há quanto tempo? Há mais de um ano. De acordo aqui com o perfil de notícias do Xbox oficial, tá? Aqui no YouTube, esse jogo teve seu primeiro trailer em 25 de outubro de 2022. Então nesse ano vai fazer 2 anos que teve esse trailer, tá? E esse jogo, meus amigos, é um jogo que, pô, enfim, né, não é um grande nome nem nada do tipo, mas isso aqui parece um exemplo de estúdio até um pouco menor, que geralmente são estúdios que preferem mesmo lançar em todas as plataformas para tentar atingir o máximo possível e fazer o máximo possível de grana, tá? Lembrando que no caso de estúdios pequenos, lançar os jogos no Xbox pode ser interessante por causa do Game Pass, porque aí o que não vai vender lá, a Microsoft paga pro cara para deixar no serviço. Então, a gente sempre soube disso, que para estúdio pequeno, esse acordo, né, com Game Pass e tal, sempre costumou ser um pouco mais interessante mesmo. Porque aí o cara não corre tanto o risco do flop. Ele vai mais pro lado certo ao invés do lado duvidoso. Foi um sucesso de acessos dentro do Xbox. E agora que os caras sabem disso, será que o próximo, né, um Power Road 2, por exemplo, os caras vão lançar direto no Game Pass? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que não, tá? Mas vamos ver. Mas enfim, voltando aqui pro caso do Enotria, tá? Então esse jogo foi anunciado já há muito tempo. E sabe o que aconteceu? Há 8 dias atrás, o estúdio confirmou que esse jogo estava cancelado na sua versão do Xbox. Ele foi suspenso e vai lançar somente para o PlayStation 5 e na versão dos PCs. What? E aí eu pergunto pra você, será que tem que juntar, né? Fazer umas contas muito mirabolantes, matemáticas aí, pra sacar o porquê disso? Ou você já consegue chegar na sua própria conclusão? Porque eu acho que é muito fácil, tá? Por que será que os caras não querem fazer a versão do Xbox? Eu chuto aqui 2 razões. Primeiro, vendas do console. Os caras sabem que não vai vender. A base do Xbox é muito pequena. O Xbox atual, que é o Series X e o S, estão perdendo até pro Xbox One da geração passada, que já foi um fracasso. Tá vendendo menos que o Xbox One. Então esse é o primeiro fator, certo? Você tem uma base que não vai vender grande coisa. É aquele lado incerto que eu tava falando pra vocês agora há pouco. E o segundo ponto, o desenvolvimento para o Xbox Series S e Xbox Series X. Eu sempre falo pra vocês, caras, o maior tiro no pé da Microsoft nessa geração foi ter feito um console capado. Os desenvolvedores não querem ficar tirando recurso, ficar fazendo esforço para ficar capando o jogo para rodar no Series S. Por quê? Primeiro, que não compensa. Não vende dentro do Xbox os jogos. Então como é que vai ficar pagando esse porte aí? Quando a coisa compensa, a empresa não pensa 2 vezes antes de fazer. Você quer um exemplo maior do que a Microsoft fazendo porte de jogo pro PlayStation? E vocês acham que ela faria isso se no PlayStation não vendesse tão bem os jogos que entram por lá? Tirem as suas próprias conclusões, né? Eu acho que é como você fazer 1 mais 1 aqui nessas contas. Não tem como errar. E aí entra de novo aquele questionamento, né? Como é que fica? Vocês vão continuar falando que venda de console não importa? Então vejam como que tudo tá conectado, cara. Falta de venda nos jogos, mandando o jogo pra concorrência, problemas ali, né, de desenvolvimento, estúdios e tudo mais. Cara, tá tudo interligado. Só não vê quem não quer. Essas são as notícias aí de hoje. Espero que vocês tenham apreciado. Sextou. Curtam aí bastante seu final de semana. Fiquem com Deus. E claro, se você assistiu até aqui, já sabe, né? Eu não gosto de ficar pedindo, mas enfim, faz parte do trabalho lembrar vocês. Deixa aí o like no vídeo pra dar aquele apoio bacana, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, tchau.